Olá, sejam todos bem-vindos ao Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva, o Conbraspúc, que está em sua segunda edição. Este é o 10º evento promovido pela Literacia Científica Editora e Cursos, que vem se consolidando na promoção de eventos científicos online, ancorando-se em valores como responsabilidade, respeito, criteriosidade, ética, compromisso e profissionalismo para com os participantes de seus eventos. Com o tema central Avanços e Desafios para a Segurança do Paciente na Saúde Pública e Coletiva, o Conbraspúc segunda edição, ele se consolida como um espaço privilegiado para o debate e o compartilhamento de conhecimento em um dos temas mais relevantes da atualidade. A escolha desse tema, ele reflete principalmente a urgência, né, da necessidade de aprofundar a discussão sobre a segurança do paciente, que é uma questão vital para a garantia da qualidade dos serviços de saúde. No contexto da saúde pública e coletiva, os desafios ainda são muito complexos, né, abrangendo desde a infraestrutura e os recursos humanos até a gestão de políticas públicas e a equidade no acesso aos cuidados. Então, o Conbraspúc, ele propõe-se, né, a ser um fórum, a ser uma plataforma para a troca de experiências, a disseminação de boas práticas e também a busca de soluções inovadoras para enfrentar essas dificuldades. A segunda edição do Conbraspúc, ela reforça o compromisso com a construção de um ambiente de aprendizado contínuo, integração e colaboração entre os diversos atores da saúde pública e coletiva. Esse é mais do que um evento científico, é uma oportunidade para fortalecer as bases da segurança do paciente e avançar em direção a um sistema de saúde mais seguro, eficiente e equitativo para todos. Esse congresso ele também conta com palestras, minicursos, submissão de trabalhos, tanto na modalidade resumo simples, resumo expandido e também capítulos, certificações e publicações dos resumos em anais, com e-book, com ISBN, ficha catalográfica, DOI geral da obra, DOI específico para resumos, caso os autores desejem, conselho editorial, indexações em fontes informacionais. E além dos resumos em anais, o evento também conta com a publicação de capítulos em e-book, né, em obra separada, com o tema do título central da edição, também contando com todas essas credenciais já listadas. Estamos aqui hoje com a professora Anita de Souza. A professora Anita, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Sergipe. Ela tem mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, também pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é doutoranda em Ciência Animal da Escola Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É integrante do Núcleo de Estudos Saúde Única da Universidade Federal de Lavras. Também é orientadora do programa PPA para alunos do curso de Medicina, atua nas áreas de Educação em Saúde, Vigilância em Saúde, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Saúde Única, Epidemiologia e Medicina Veterinária do Coletivo, participando principalmente de pesquisas, né, que versam sobre temas relacionados à saúde única, teoria do elo e zoonoses, com ênfase em leishmaniose visceral e raiva. A professora Anita, ela terá agora esse momento para falar sobre desafios e avanços da medicina veterinária na promoção da saúde pública. Professora, eu passo agora a palavra para a senhora. Obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aí no Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva e falar de um tema importante que são os desafios e avanços da medicina veterinária na promoção da saúde pública. Né? Como já foi apresentada, eu sou Anita, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Sergipe, do campus do Sertão, né? Tenho especialização em saúde pública e mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde também pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente, né, sou doutoranda em Epidemiologia do Programa de Ciência Animal da UFMG. É importante trazer alguns conceitos, como o conceito de saúde, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. A saúde, ela é o estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? Que é importante a gente ter qualidade de vida e não apenas ter ausência de doença. Um outro conceito que é muito importante é o conceito dos determinantes sociais da saúde, né? Que os determinantes sociais da saúde são todos aqueles fatores que venham a interferir na saúde, como fatores sociais, culturais, econômicos, né? E aqui traz um modelo, né, dos determinantes sociais da saúde, e nesse modelo a gente pode observar que tem uma camada macro e a camada micro. A camada micro, dos microdeterminantes, está relacionada ao estilo de vida dos indivíduos, né, como questões de idade, sexo e fatores hereditários. Já a camada macro, ela se relaciona às condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que está relacionados à produção agrícola e de alimentos, questões de educação, ao ambiente de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e também a habitação. E os determinantes sociais da saúde, né, tem um estudo publicado em 2023 que indica que eles também podem afetar os animais, porque nós habitamos e convivemos aí no mesmo ambiente, né? Eu trouxe aqui um exemplo que foi na pandemia, que a pandemia da Covid-19 provocou o aumento dos casos de ansiedade nos animais, né? Além de causar aí diversos prejuízos à saúde econômica aos humanos, também causou prejuízos aos animais. Outros 3 conceitos importantes que é importante a gente saber é o conceito de saúde pública, saúde coletiva e saúde única, que são 3 conceitos aí diferentes. A saúde pública, ela é uma área da saúde que se ocupa da proteção e promoção da saúde das populações através de políticas, serviços e programas que visam prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde em nível coletivo, né? A saúde pública, ela foca aí na proteção de agravos em saúde e na promoção da saúde das populações, né, que difere aí tanto dos conceitos de saúde coletiva e saúde única, né? Já a saúde coletiva, ela tem como objetivo estudar os determinantes sociais, econômicos, culturais e ambientais da saúde e do adoecimento, e buscar soluções para melhorar a saúde da população de forma equitativa, né? A saúde coletiva, ela se baseia aí na epidemiologia e nas questões sociais, né? Ela busca aí as pautas sociais. Já a saúde única, ela é a interdissociação, né? Busca mostrar que está tudo associado à saúde humana, animal e ambiental. Eu trouxe aqui um vídeo que mostra aí o conceito de saúde única. O momento que estamos vivendo atualmente é um excelente exemplo de saúde única na vida de todos nós, ou seja, a vivência da pandemia de Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus que originalmente ocorria entre os animais silvestres, mas este vírus se adaptou ao homem. A partir deste processo de adaptação, que chamamos de transbordamento, os seres humanos eles passaram a ser a principal fonte de infecção dos vírus causadores da Covid-19 para outros seres humanos e até para outros animais. Essa situação ela já ocorreu anteriormente em diversas outras doenças, como, por exemplo, os vírus da Zika, do Ebola, protozoário causador da malária, e isso vai continuar ocorrendo. Um outro exemplo muito interessante que nós estamos vivendo neste momento é o da crise hídrica e de energia elétrica que estamos vivendo. Este exemplo ele serve para pensarmos sobre quantas alterações no meio ambiente, como, por exemplo, as queimadas, podem influenciar na saúde de todos,
com a destruição de matas nativas onde os animais vivem, de matas ciliares que protegem as nascentes, os rios, com a questão da morte e o afugentamento de animais que passam a viver em outros locais e podem levar consigo agentes causadores de doença, vetores para os locais onde eles nem existiam. Também com relação aos problemas respiratórios decorrentes da piora da condição do ar, sem falar na própria falta de energia e de água, sem a qual nenhum ser vivo consegue sobreviver. Com estes exemplos, nós podemos também perceber o quanto as intervenções no meio ambiente podem gerar consequências para a saúde de todos, os homens, os animais e o próprio meio ambiente. E o quanto a abordagem de saúde única pode ajudar nessas questões, que são importantes para a sobrevivência de todos nós. Podemos falar que um médico veterinário é um profissional de saúde única. Se pegarmos como exemplo a cadeia de produção de alimentos de origem animal, em todas as áreas a saúde única é fundamental. Ela é a base para que tenhamos a quantidade necessária de alimentos de boa qualidade, produzidos com animais criados dentro dos padrões de bem-estar animal e de forma sustentável, considerando inclusive o meio ambiente. E o médico veterinário é também o profissional que fiscaliza toda a parte de industrialização desses alimentos, até que eles cheguem à nossa mesa de forma segura. Se pensarmos no controle de doenças, podemos pegar como exemplo as zoonoses, que são as doenças comuns entre homens e animais e que representam em torno de 75% das novas doenças que surgem, que são chamadas doenças emergentes. O trabalho dos médicos veterinários ele é fundamental para se prever a ocorrência dessas doenças, buscarmos meios para prevenirmos essa ocorrência e evitarmos que ocorram. Mas se elas vierem a ocorrer, nós também trabalhamos no controle e redução de danos por elas causadas. O papel das comissões é assessorar o nosso presidente regional no que diz respeito à atuação do médico veterinário. Dessa forma, questões técnicas relacionadas à temática da Comissão de Saúde Única e Medicina Veterinária do Coletivo, que chegam até o CRMV, ou que são identificadas pelo Conselho, são discutidas na comissão e essa propõe ações para o seu encaminhamento ou solução. Como exemplos, posso falar de discussões acerca da atuação do médico veterinário no controle de zoonoses, no manejo de populações animais e na capacitação frente às zoonoses emergentes. Sob a ótica da saúde única, onde a participação de todos é fundamental, a nossa comissão tem como proposta trabalhar na produção de material informativo direcionado tanto para os médicos veterinários, pensando na educação continuada, mas também estamos trabalhando em materiais informativos direcionados para a população em geral, sobre temas que identificamos serem relevantes para a discussão, como, por exemplo, a esporotricose zoonótica, que é uma doença transmissível, emergente, e que atinge tanto o homem quanto os animais, e especialmente os gatos. Quem quiser saber mais sobre os trabalhos da Comissão de Saúde Única e de Medicina Veterinária do Coletivo, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, pode acessar o site do Conselho de Medicina Veterinária ou mandar um e-mail para esse endereço que vai aparecer aqui na tela para vocês. No vídeo a gente percebe, né, a importância da saúde única, ou uma só saúde, né, e a saúde humana, ela se relaciona com a saúde animal e o meio ambiente, né, e aí a saúde única atua aí nas questões que envolvem doenças zoonóticas, novas epidemias ou pandemias, na questão da resistência antimicrobiana, na segurança alimentar e segurança dos pacientes, e também nas questões das mudanças climáticas e saúde, né, que um grande exemplo das mudanças climáticas foi aí no Rio Grande do Sul. Né, eu trouxe aqui um contexto histórico da saúde pública no Brasil, que é para que a gente possa entender, né, os avanços nessa área. Em 1521, aí no período colonial, foi instituídos os comissários delegados, né, por Portugal, e eram os responsáveis por instituir a saúde pública. Em 1808, houve aí a criação da Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil, e em 1846, né, houve a criação do Instituto Vacinogênico de São Paulo,
né? Aí na imagem a gente pode perceber aí a aplicação da vacina antivaríolica nesse instituto. Né? Em 1903, né, o Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor-geral da saúde pública. E em 1904 ocorre aí a revolta da vacina, né, em que muitos manifestantes eram contra a obrigatoriedade da vacinação, né, parecido com o que aconteceu aí na pandemia da Covid-19, que teve aí o questionamento sobre a vacina. Em 1917, ocorre a morte de Oswaldo Cruz, em 11 de fevereiro, e surge aí um novo nome, que é o nome de Carlos Chagas, né? Que aí é o descobridor da doença de Chagas. Em 1942, tem um grande avanço com a criação dos Ministérios da Saúde e também o Ministério da Educação. E em 1961, né, grandes marcos, né, como a fundação da Fiocruz, né, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, conhecida como SUCAM, e o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que antecede aí a criação do SUS. E em 1988 a gente tem uma grande vitória, né, que é a instituição do Sistema Único de Saúde, que é um dos grandes sistemas do mundo. Esse sistema, ele é criado com base em alguns princípios, que é o princípio da universalização, equidade, integralidade, participação popular, hierarquização e descentralização, né? Pautado aí que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Um grande avanço na medicina veterinária foi a instituição da Resolução número 218, em 1997, né, que institui aí os profissionais da área da saúde de nível superior. E nesse reconhecimento como profissionais de saúde de nível superior, né, estão as seguintes categorias: são assistentes sociais, biólogos, profissionais da educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. E o médico veterinário ele foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como um profissional de saúde. E em 1998 teve uma atualização com a resolução 287 e o médico veterinário ele continuou, né, aí integrando a lista das categorias dos profissionais de saúde. E em 2019 teve a atualização da resolução número 3 do Ministério da Educação, né, sobre aí a formação acadêmica do profissional médico veterinário, e essa resolução, ela institui as diretrizes curriculares do curso de graduação em medicina veterinária e dá outras providências. Né? De acordo com essa resolução, né, o curso de medicina veterinária ele deve estabelecer ações pedagógicas com base no desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como princípio o respeito ao bem-estar animal, a sustentabilidade ambiental, a observância da ética, o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades profissionais. Né? A gente vê que esses princípios, eles pautam tanto na saúde animal, quanto na sustentabilidade ambiental e na saúde humana, né, que aí são os princípios da saúde única. O curso de graduação em medicina veterinária, ele tem como foco, né, formar um profissional que tenha o perfil para atuar como generalista, humanista, crítico e reflexivo e apto a aprender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, né? E que ele venha atuar em saúde animal, saúde pública, saúde ambiental, né? Na clínica veterinária também, na medicina veterinária preventiva, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, zootecnia, produção e reprodução animal.
A formação do médico veterinário, né, ele tem por objetivo dotar o profissional de conhecimentos para desenvolver ações que sejam voltadas para as áreas das ciências agrárias e também para áreas da saúde. E tem como objetivo desenvolver as seguintes competências, né? Atenção à saúde, a tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e a educação permanente, né? A gente viu lá no vídeo da Saúde Única, né? Uma das atribuições do CRMV de Minas Gerais é promover a educação em saúde. E dentro da grade do profissional médico veterinário, né, os conteúdos do curso, eles devem contemplar, né, 3 grandes áreas, que são as ciências biológicas e da saúde, as ciências humanas e sociais e as ciências da medicina veterinária. E essas 3 grandes áreas, né, se pautam aí nos princípios também da saúde única. E dentro da grade curricular da medicina veterinária, tem a disciplina de medicina veterinária preventiva e saúde pública, que ela reúne conceitos que são importantes para que o médico veterinário ele venha atuar na saúde pública e coletiva, que são a epidemiologia, prevenção, controle e erradicação de doenças, principalmente aquelas que têm caráter zoonótico, né, defesa sanitária, prevenção e controle de doenças que sejam emergentes e reemergentes, e também conteúdos referentes às políticas de saúde do SUS e diretrizes internacionais da saúde. E um grande avanço aí da medicina veterinária é a medicina veterinária do coletivo, né, que tem sido estudado aí nos últimos anos no Brasil. E a medicina veterinária do coletivo, ela aborda a medicina de abrigos, o manejo populacional de cães e gatos, a medicina veterinária legal, medicina veterinária de desastres, a medicina veterinária de povos originários e a saúde coletiva. Né? No Brasil, nós temos o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, né? Quem quiser seguir o Instagram, o IMVC, e o livro de Medicina Veterinária do Coletivo, Fundamentos e Práticas, quem quiser acessar aí através do QR Code. E dentro da formação do médico veterinário, né, a gente faz um juramento, né, que é de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que no exercício da medicina veterinária cumprirei os dispositivos legais e normativos respeitando o Código de Ética do Profissional, né, visando aí promover o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da saúde única, bem-estar dos animais, promovendo o desenvolvimento sustentável. A gente vê que o juramento da medicina veterinária, ele aborda aí os 3 pilares de saúde única. Em 1968, né, o Conselho Federal ele institui quais são as atribuições do exercício da profissão do médico veterinário. Né, e dentre as atribuições do médico veterinário, né, a mais conhecida é o diagnóstico e controle de zoonoses. Né, essas fotos aqui são lá em Sergipe, no Centro de Controle de Zoonoses. Né, os alunos eles têm essa vivência no CCZ. Outras atribuições, né, o estudo sobre substâncias tóxicas e venenos provenientes dos animais considerados peçonhentos, né, que é importante. A supervisão da criação de animais de experimentação, que é regulado aí pela CEUA, e o Laboratório de Saúde Pública, né? Essa foto aqui é o Laboratório da Raiva e de Leishmaniose aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Foi na aula de Saúde Pública da UFMG, nós podemos visitar esse laboratório, que é o Laboratório de Zoonoses. Outra atribuição é o planejamento e a coordenação de programas de saúde pública em nível nacional, estadual ou municipal, né? O médico veterinário planeja e coordena programas como o da leishmaniose visceral, raiva, leptospirose e outras doenças zoonóticas. A inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos produtos de origem animal, é o veterinário que faz essa inspeção aí de toda a cadeia produtiva de produtos de origem animal.
O médico veterinário também está inserido na vigilância em saúde, e dentro da vigilância em saúde, está inserido dentro da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Aqui nós temos, aí no site do Ministério da Saúde, a plataforma integrada de vigilância em saúde, quem quiser acessar, e também temos o sistema de informação de agravos de notificação, que conseguimos consultar aí as doenças e os agravos de 2007 e aí em diante, né? Tem diversos agravos como raiva, dengue, leishmaniose, toxoplasmose, e lá a gente consegue coletar todas as informações epidemiológicas do caso, que estão disponíveis na plataforma. E dentro da vigilância epidemiológica, né, a principal atribuição é identificar, monitorar e prevenir doenças e agravos em dada população e local. Essa fonte aqui foi do meu estágio, enquanto graduação em medicina veterinária, lá dentro da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, né, no núcleo de endemias, no setor de vigilância epidemiológica. Lá eu pude aprender o monitoramento de diversos agravos, como leishmaniose, raiva. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês da médica veterinária da SES, né, de Sergipe, falando um pouco sobre as atribuições dela na vigilância epidemiológica. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rita Castro, médica veterinária, especializada em gestão de saúde pública da família, especializada também em vigilância em saúde e sou mestre em ciências aplicadas à saúde. E vim aqui compartilhar um pouquinho sobre a minha atuação enquanto médica veterinária da saúde pública. Essa jornada ela começou após a minha graduação há 20 anos, onde fui trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, na coordenação de vigilância em saúde, atuando tanto na vigilância epidemiológica como na vigilância sanitária. Isso foi um desafio muito grande, porque durante a graduação tivemos poucas disciplinas voltadas para a saúde pública, então foi extremamente difícil compreender, né, como funcionavam aquelas estratégias, as diretrizes, né, do Ministério da Saúde, mas fui me qualificando, fui buscando, né, aprender e me apaixonei pela saúde pública, né? E desde então é onde eu tenho atuado, né, ao longo desses anos, ora trabalhando como vigilância epidemiológica, né, dos programas de controle das zoonoses e de agravos também voltados para a saúde humana, como tuberculose, hanseníase, sífilis, arboviroses, e também na vigilância sanitária, na inspeção dos estabelecimentos de interesse à saúde, principalmente os que comercializavam produtos de origem animal, mas o coração bate mais forte pela vigilância epidemiológica. Então, atualmente, eu estou cedida aqui para a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, como área técnica da leishmaniose visceral, tegmentar, da leptospirose, malária, febre amarela, febre maculosa, esporotricose, entre outros agravos, e entendo como é imprescindível a presença do médico veterinário, o olhar do médico veterinário nessas frentes, né? E justamente por isso, pela dificuldade que enfrentei no início, né, hoje em dia também sou docente de um curso de medicina veterinária aqui na capital. A gente pode ver aí, né, as principais dificuldades do médico veterinário na saúde pública através do relato da médica veterinária da SES, né, Rita, né, que durante a graduação não tinha essas disciplinas na época que ela formou, e já teve aí um grande avanço que nas turmas atuais, né, já tem a inserção dessas disciplinas. E na vigilância sanitária, o médico veterinário, ele está como inserido para fazer fiscalização em setores de água e abastecimento, na gestão de resíduos, na produção e comercialização de alimentos, principalmente aqueles que são de origem animal, né, serviços sanitários, na produção de medicamentos, produtos biológicos, né, na fiscalização, e nos registros e licenças de funcionamento. É o médico veterinário da vigilância sanitária que faz toda essa fiscalização. Já na vigilância ambiental, né, o médico veterinário ele deve conhecer, detectar e prevenir mudanças no meio ambiente que venham aí interferir na saúde dos humanos. Ele é responsável também
pela prevenção e controle de fatores de riscos ambiental que sejam relacionados a doenças ou outros agravos à saúde, né? Ele quem realiza a vigilância epidemiológica de agravos ligados a contaminantes ambientais, e ele que monitora intervenções humanas no meio ambiente e fatores de risco. Né? Aí, como exemplo, né, questão de qualidade da água, do ar, do solo, poluentes, contaminantes e manejo de resíduos, desastres e catástrofes. Uma outra atribuição do médico veterinário é que o médico veterinário ele está aí inserido na atenção básica, né, que em 2011 ele foi inserido no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF, que agora é chamado de EMULTI. O médico veterinário está inserido na equipe multidisciplinar, né, e em 2011 foi aprovado a Política Nacional de Atenção Básica, que estabelece as diretrizes e normas para a organização da atenção básica para a estratégia em saúde da família e o programa de agentes comunitários de saúde. E o médico veterinário, ele foi inserido na atenção básica. E dentro das EMUDs, né, o médico veterinário, ele tem como atribuição fazer visitas domiciliares, ações educativas, né, falando sobre temas como zoonoses, guarda responsável de cães e gatos, a importância do médico veterinário de saúde pública, dentre outros temas. Né? Ele também é responsável por estudos e pesquisas em saúde pública, é ele quem faz a orientação sobre os cuidados com o manejo de resíduos, e ele também previne e controla doenças que são transmitidas por alimentos, vetores e animais. Eu trouxe aqui um exemplo de cursos que são voltados aí para a área da saúde, né, que são cursos gratuitos, vocês podem acessar no UNASUS, né, que tem diversos cursos para a área da saúde, né, e um outro grande avanço são as residências na área da saúde, que é voltado para médicos veterinários, né, aí, na área da saúde pública veterinária, eu trouxe aqui uns exemplos, né, na Unipampa, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMG tem a residência de saúde pública e manejo populacional de cães e gatos, Unesp, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal de Pelotas, para quem tiver interesse aí de fazer residência na área de saúde pública veterinária. Na área de inspeção de produtos de origem animal, né, tem a UENF, tem a UFPR, a UFRA, a Universidade Federal de Santa Catarina, na Unesp, na do Piauí e também em Pelotas, quem tiver interesse na área de inspeção de produtos de origem animal. E as residências aí, na UFPR tem a residência em Medicina Veterinária do Coletivo, e no Ceará tem a Escola de Saúde Pública do Ceará, que tem a residência em Saúde da Família e Comunidade, que tem vaga aí para médico veterinário. Quem for fazer residência na área da saúde, né, na área da saúde pública veterinária, todas as provas de residência da medicina veterinária, né, tem como conteúdo a saúde pública. Por isso que é importante conhecer, né, todo o histórico da saúde pública, as áreas de atuação e as atribuições do médico veterinário nessa área. Eu trouxe exemplos de mestrados na Federal de Sergipe, que tem vaga para médico veterinário, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, que foi o que eu fiz o mestrado, é o ProBP, que é o de Biologia Parasitária, e o PPG-Agri, que é aí o de Agricultura e Biodiversidade. E dentre os principais desafios do médico veterinário na saúde pública, né, a falta de reconhecimento profissional, acho que é um dos principais, porque o médico veterinário ainda é muito desvalorizado aí na área da saúde pública. Eu trouxe aqui um grande exemplo, que foi na pandemia, quando o ministro da Saúde nomeia um médico veterinário para assumir o departamento de imunização, né, que começou a surgir vários questionamentos. Dentre eles, era se um médico veterinário ele tinha competência, né, para assumir o departamento de imunização. Né, e como a gente viu, né, as atribuições do médico veterinário e o conteúdo que o médico veterinário estuda durante a graduação, né, que são disciplinas relacionadas à saúde pública, ele tem competência para
atuar em cargos como estes, né? E o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele rebateu essas críticas, né, dessa nomeação, e ele reforçou aí que a nomeação do médico veterinário para atuar aí durante a pandemia, ele reforçou aí o conceito de saúde pública, né? Ressaltando que o médico veterinário ele é essencial para a prevenção e controle de doenças. Eu trouxe aqui um grande exemplo, né, da minha experiência, né, inserida aí na área da saúde. Em 2022, eu conheci a SOCEPES, que era a Sociedade Cearense de Pesquisa e Inovações em Saúde, que hoje é SOBRAPES, né? Eu conheci através do Instagram, inclusive quem quiser seguir o Instagram da SOBRAPES, né? E eu entrei no programa Inova Ciência Jovem, que é um programa voltado para alunos da área da saúde, né? Com diversas linhas, que é inovações e pesquisa em epidemiologia e dados de saúde, formação profissional e educação permanente de saúde, atenção à saúde de grupos socialmente vulneráveis, inovações e pesquisa da assistência à saúde e cronicidades. Né? E ele visa aí a participação tanto de acadêmicos e profissionais na produção de pesquisas, eventos e produtos que sejam aí na área da saúde. Né? E em 2022, eu participei do programa Inova Ciência Jovem, na linha de inovações e pesquisa em epidemiologia e dados de saúde, sob a orientação do professor Diego Costa. E durante a minha participação, né, no programa Inova, a gente tem diversas capacitações científicas voltadas para a área da saúde, né, a gente faz diversas reuniões com foco na produção do artigo. Aqui são alguns exemplos das capacitações científicas. E aqui um pouco da nossa experiência da equipe de 2022.2. Olá, pessoal. Meu nome é Anitta, sou de Canindé de São Francisco, Sergipe. Sou médica veterinária e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Sergipe e faço parte do programa Inova Ciência Jovem. E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Poliana, sou de Curitiba, Paraná, sou acadêmica de medicina e apaixonada por pesquisa científica. E atualmente faço parte de uma das equipes científicas do programa Inova Ciência Jovem de 2022. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Priscila Antão, eu sou zootecnista com doutorado em nutrição animal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje eu sou acadêmica do curso de nutrição aqui em João Pessoa, Paraíba. Estou fazendo parte do projeto Inova Ciência Jovem 2022. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lindenberg, sou acadêmico de fisioterapia. Estou aqui para contar para vocês um pouco do meu relato, da minha experiência, participando do programa Inova Ciência Jovem, da SOBRAPES. É um programa que tem sido muito gratificante, a gente tem interação com outros pesquisadores, a gente tem a oportunidade de aprofundar as questões da metodologia científica. Nele nós temos a oportunidade de trabalhar com pesquisadores das mais diversas áreas e, assim, aprimorar nossas habilidades, tanto de comunicação como de trabalho em equipe. Eles trazem muito conhecimento para a gente. Junto com a gente, nos ajudando nas nossas dúvidas e no nosso desenvolvimento. Né? E durante essa experiência no Inova, a gente organizou o workshop MESDOL, que era para orientar, né, acadêmicos de graduação que têm interesse em ingressar no mestrado na área da saúde. Esse aqui foi o primeiro dia do workshop MESDOL. E no final do Inova tem sempre uma mostra científica, onde apresentamos o produto desenvolvido. Saúde no manejo das populações em situação de risco. Criados, né? A minha equipe, as integrantes são primeiros socorros na escola. Então, maravilhoso, eu espero que ele continue e o quanto possível, realmente já contribui bastante com o E no Inova de 2022.2, né, produzimos um artigo que foi publicado sobre a cobertura vacinal geral antes e durante a pandemia de Covid-19 no território brasileiro, um estudo transversal. Eu deixo aqui o QR Code para quem tiver interesse em acessar o artigo e ler.
Em 2023.1, também integrei a equipe de inovações e pesquisa em epidemiologia e dados de saúde, aí também sob a orientação do Diego, né, tiveram diversas reuniões, teve também a E nessa equipe de 2023.1, nós conseguimos produzir aí um artigo que já foi aceito sobre a esquistossomose moção no Nordeste durante o período de 2012 a 2021. Em 2023.2, também consegui integrar a mesma equipe de inovações e pesquisa em epidemiologia e dados de saúde, também sob a orientação do Diego, e produzimos aí um artigo sobre a toxoplasmose, né, que foram as reuniões. Teve a nossa mostra científica, onde nós apresentamos o nosso artigo que foi produzido sobre o perfil epidemiológico dos casos de toxoplasmose congênita e gestacional no Nordeste do Brasil. Esse artigo ele está aí, foi submetido na Revista de Ciências Médicas e Biológicas. E em 2024.1, né, teve a capacitação, né, dos líderes, e eu comecei a ser tutora do programa, e hoje oriento aí alunos da área da saúde, né? Aí eu sou tutora, orientadora da equipe de inovações e pesquisa em epidemiologia e dados de saúde, né? Essa aqui foi a primeira turma que eu orientei. Aqui alguns dos cursos desenvolvidos, as capacitações científicas. Né? E essa equipe, né, produziu aí um artigo sobre o perfil sociodemográfico dos casos de sífilis adquiridas no Nordeste do Brasil em 2013 e 2023, né, e eles apresentaram uma mostra. E o artigo foi publicado aí na revista Interfaces, né? Quem quiser ler também está aí disponível na revista Interfaces. E a equipe de 2024.2, eu orientei um trabalho sobre a dinâmica espaço-temporal e os aspectos epidemiológicos das arboviroses endêmicas no Nordeste brasileiro, né, que está aí também em avaliação na revista, em breve vai estar publicado. E agradeço a oportunidade. Deixo aqui o meu contato e o e-mail, em caso de dúvidas. Muito boa sua apresentação, professora. Deixa eu ver aqui, pronto. Tá ok. Muito importante, né, esse momento para a gente discutir um pouco, né, sobre medicina veterinária. A palestra, sua atividade, né, sua conferência, evidenciou como a medicina veterinária desempenha um papel, né, fundamental na promoção da saúde pública, especialmente dentro do contexto e do conceito de saúde única, né, que a senhora muito bem destacou aí. Então, essa interconexão, né, entre a saúde humana, saúde animal e ambiental reforça, né, essa necessidade de uma abordagem mais integrada para prevenir e controlar doenças. E outro ponto que a senhora colocou, né, a questão do enfrentamento de doenças emergentes. Inclusive, estava no vídeo que a senhora acabou mostrando, né, que as zoonoses e essas doenças emergentes, como a Covid-19, a gripe aviária, né, demonstram que os desafios sanitários são cada vez mais complexos, né, e exigem vigilância constante. Então, a medicina veterinária, ela se mostra aí fundamental, né, na detecção precoce, no controle, na mitigação desses riscos, contribuindo aí diretamente para a segurança sanitária global. E outra coisa que eu também achei muito interessante, né, foi a integração e as perspectivas futuras
e a sua integração, a integração que a senhora fez durante a apresentação também, com a pesquisa, né, falando da Sobraps, uma instituição, uma sociedade muito importante, né, em ascensão, né, conduzida pelo Diego, né, então, muito importante isso, né, e só finalizando aqui, né, de comentário final, né, esse conceito que a senhora colocou, né, da saúde única, ele de fato, né, como foi muito bem pontuado, precisa ser fortalecido na prática com uma maior integração, né, entre médicos veterinários, profissionais de saúde humana, ambiental, além também dos gestores de saúde, né, oportunizando essa integração, né, de profissionais. Então, somente com estratégias de fato interdisciplinares a gente consegue avançar na prevenção e resposta a grandes ameaças à saúde pública, né, de modo a garantir um futuro mais seguro para todos. Professora, eu tenho 2 perguntinhas mesmo, só para a gente finalizar e eu passar a palavra para a senhora. A primeira, eu acho que pode ser interessante eu fazer as 2 perguntas, aí eu passo a palavra para a senhora responder e a senhora pode fazer o seu fechamento. Com base, né, no que foi discutido na sua apresentação, né, nas experiências também que a senhora possui, para a senhora, quais são as principais lacunas na implementação de políticas públicas que envolvem a medicina veterinária na saúde pública? E o outro questionamento seria quais são os principais desafios que a senhora considera para consolidar o conceito de uma só saúde, ou saúde única, né, na prática do dia a dia dos profissionais de medicina veterinária. Então, são essas 2 perguntas, e eu passo a palavra para a senhora. Tá, obrigada pelas perguntas. As 2, elas se complementam. Eu acredito que, né, as principais lacunas, uma delas, a primeira, é o profissional, né, da medicina veterinária, ele também se reconhecer como um profissional da saúde, né, que muitos profissionais, eles ainda estão aí, né, focados só na parte da clínica, né, e o médico veterinário, ele tem essa ampla atuação, né, e outra é também a população reconhecer, né, que o médico veterinário, ele é um profissional essencial, né, para a promoção da saúde única. Eu acho que esse é um dos principais, né, desafios aí para a saúde pública. Perfeito, professora. Eu passo agora, caso a senhora queira fazer suas últimas considerações acerca da sua palestra, colocar mais alguma coisa, disponibilizar aí mais uma vez, né, os seus contatos, que a senhora já disponibilizou, na verdade, né, no último slide, mas passo agora a palavra para a senhora fazer suas últimas considerações. Tá, obrigado, né? Novamente queria agradecer a oportunidade de estar nesse congresso, né, e falar sobre a importância da medicina veterinária na promoção da saúde única, né, mostrar quais são as atribuições. É importante que os outros profissionais da saúde que estão assistindo esse evento, eles conheçam, né, que o médico veterinário ele também está aí inserido na promoção da saúde pública, coletiva e em prol da saúde única. Perfeito, muito obrigado, professora, pela sua participação. Foi um momento, assim, engrandecedor, tenho certeza que os congressistas, foi, na verdade, também um momento para os congressistas que nos assistem nesse momento, né, conhecer um pouco mais do papel, né, do profissional de medicina veterinária na promoção da saúde pública. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a sua colaboração com o Conbras PUC e espero contar com a sua participação em outros eventos. Obrigado. Obrigada, tchau. Até mais. Bom, finalizamos agora essa atividade, essa palestra. Agradecemos a audiência de vocês, né, a presença de vocês e fiquem agora, né, com outra atividade.